Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira em um bar ou restaurante de Natal, outro município do Rio Grande do Norte, uma entrevista, na verdade um bate-papo descontraído, inteligente, com alguém que faz algo importante em Natal e no Rio Grande do Norte, que pode ser em cultura, economia, empreendedorismo, medicina, como é o caso do entrevistado de hoje. Estou aqui com o Dr. Edson Gutenberg de Souza, médico psiquiatra, a quem eu vou saudar. Dr. Edson, deu certo a entrevista, está aqui o senhor hoje. Bem-vindo ao Conversa de Botequim. Hoje o tempo colaborou. Colaborou. Eu estou muito grato e muito satisfeito de estar aqui. Quero agradecer ao sindicato, a quem eu tive a oportunidade de presidir durante algum tempo, agradecer ao meu amigo Geraldo e a Manelzinho, que fez essa apresentação maravilhosa, talvez muito generosa por ser meu amigo, mas nós agradecemos e estamos aqui à inteira disposição. Perfeito, vai ser um bate-papo muito bom. Quero agradecer, como o senhor falou, ao CIMED, nosso parceiro, através do Dr. Geraldo Ferreira, que está em missão na Argentina, mas está aqui representado por Dr. Manuel, que abriu o programa. Agradecer aqui a toda a equipe do CIMED que está aqui. O programa, vou fazer os velhos lembretes, o programa tem produção e filmagem de Natália Chagas. Nós estamos ao vivo no Bar Dallas Comida e Arte, de nosso querido Lula Belmont, que está em pleno funcionamento. Ou seja, quem quiser vir para cá, pode tomar uma sopa, comer alguma coisa, beber cerveja, legal, beber água, suco, vem para cá. E quem quiser fazer perguntas, eu disse pergunta, não consulta, para o Dr. Edson, consulta só eu, vou fazer ao vivo. Pode fazer as perguntas pelo Facebook, que a produção passa para cá e eu faço as perguntas. Agradecer a todo mundo que está aqui, depois digo os nomes de todo mundo que está aqui, que vai vir mais gente. Doutor Edson, eu tenho um monte de pergunta para fazer para o senhor, um monte de curiosidade, mas a tradição do programa é sempre perguntar sobre como a pessoa chegou naquilo que se tornou. O senhor se tornou uma referência como médico psiquiatra, tem um largo currículo, mas como é que, a minha curiosidade, como é que era o senhor quando criança? Como foi sua infância? Onde foi? O senhor queria ser médico desde criança? Como começou tudo? Bom, por meu pai ser militar, o militar se desloca muito, entendeu? Então, eu nasci aqui em Natal, sim, no ano de 1948, mas com 4 ou 5 anos meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro e, a princípio, nós fomos morar em Nilópolis, sim, em Olinda, que pertence a Nilópolis, e ali começou a minha vida de estudantil, de aprender a ler. O senhor foi criança em Nilópolis, então? Eu fui uma parte lá. Então, porque eu fui alfabetizado, ainda pratiquei o que se chama caligrafia, por isso que as pessoas dizem que eu tenho uma letra um pouco bem desenhada. O senhor tem uma letra boa? Dizem que eu tenho, e né? deixa o senhor ser médico. Que não é uma tradição. Com letra boa. Não é a tradição. Eu sei que eu fiquei em Olinda. Em Olinda tem um fato da minha vida que eu acho que foi, assim, é muito marcante para mim, entendeu? Porque eu comecei a estudar numa escola chamada São Sebastião, de um padre holandês. Fiz minha primeira comunhão lá e depois fui para uma escola chamada Sagrado Coração de Jesus. Fazendo, naquela época, chamava-se o 3º ano primário. Sim. Hoje eu não sei qual é a equivalência. Hoje é ensino médio. Ensino, o básico. Isso. Então, no 3º ano primário, essa é uma coisa assim que me marcou. Até hoje eu converso com meu pai e disse a ele. Cheguei com o meu boletim, muito feliz da vida porque tinha sido aprovado. Meu pai olhou para o boletim e aí viu que a nota que eu tinha sido aprovado era a nota mínima para eu poder passar. Aí papai disse, isso não é nota para ninguém passar, não. Me tirou dessa escola, me matriculou na escola mais longe, chamado Colégio Nilopolitano, na mesma série. Foi a única vez que eu fui reprovado na minha vida, foi pro meu pai. Meu Deus do céu! Ele era exigente, era? Ele é muito exigente. Qual era a profissão dele? Ele era marinheiro, né, militar, né? Desculpa, ele é militar. Uma pessoa assim, com aquelas coisas bem... Com rigor. E sua mãe? Mamãe era mais suave, mamãe tentava suavizar, né? O boletim tá bom, meu filho. Não, estava ótimo, né? Na visão da mãe estava ótimo, né? Agora nós dizemos, pai, mas foi bom.
foi uma punição que eu achei boa, porque eu fui para um colégio maior, melhor, colégio Neapolitano, um colégio, inclusive, que eu tenho aquela recordação escolar que todo mundo faz, né? Aquela foto tradicional, comigo até hoje, entendeu? E aí, quando foi em 1958, papai foi transferido para Angra dos Reis. Nossa. Que tem um colégio naval lá. E aí essa cidade foi, acho que a cidade, eu gosto muito de Natal, mas Angra dos Reis nessa época para mim foi a cidade mais bonita que eu já conheci porque, assim, na minha vida. A minha família é do Rio, é de Niterói e São Gonçalo. Eu conheço o Rio de Janeiro. De Nilópolis para Angra dos Reis é muito diferente. Não, o pulo foi enorme. E Angra dos Reis daquela época, não é de hoje. Angra dos Reis que não tinha as usinas. Era na época de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot ia para o Rio, para aquelas praias. Lá também era praia paradisíaca. Minha casa, atrás da minha casa, tem uma montanha que ela estava assim, toda revestida de verde. Nossa. 50 anos depois que eu fui visitar, essa montanha não existia mais, existia uma grande favela lá, onde, enfim, as pessoas que não têm condições vão ocupando espaço. Sim, exatamente. Né, mas eu vi um rio que tinha lá, um rio de águas cristalinas, que a gente fazia porque é criança, tal. Quando chovia muito, essa água do rio ficava lavada. A gente tirava a areia para vender. Vender areia? Vender areia para as construções. Mas é coisa de menino, uma lata de areia. Então, veja como era. Depois, nessa época que eu revisitei Angra dos Reis, 50 anos depois, que fui a Olinda, onde eu morei, Angra dos Reis, esse rio maravilhoso tinha se transformado num fiapo de lama. Um fiapo assim tão insignificante e tão menor como hoje nós temos esse Rio do Balde, que já foi um rio maravilhoso, exatamente. Né? Então, entendeu? Nossa. Então, nessa visita também aconteceu um fato interessante. Eu fui a Olinda, minha casa que eu morei quando cheguei de Natal para lá ainda existia. Foi uma visita de nostalgia, foi, doutor? Foi. Porque o senhor foi nos lugares de infância todos. Eu sou muito nostálgico. Aí eu fui vi minha casa, não pude entrar, mas tinha o bar, que era uma mercearia na época, nós éramos inquilinos de portugueses, porque ali viviam muitos portugueses. Essa mercearia não existia mais, mas existia um bar com todas os emblemas dos times, bar Fluminense. Aí eu cheguei lá para conversar com aquela pessoal jovem. Aí comecei a conversar, que tinha estudado lá no tempo do Padre Arthur e no tanto do tal, que tinha não sei o quê. E o jovem me olhando. Aí disse: olha, tio, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor não pegou o dilúvio não, mas ainda pisou na lama. Nossa senhora, que isso? Aí eu ri, então me diverti com isso. E aí de Angra dos Reis, fui morar em Jacarepaguá. Mas já adolescente? Eu já perto de fazer 15 anos. Entre 12 e 15 anos, nós fomos morar em Jacarepaguá. Foi onde eu comecei a ler, porque papai não tendo condições, né, essas condições, era uma pessoa pobre, como um marinheiro, né? Então, em Madureira, né, a terra da Portela, né? Aí eu tinha uma biblioteca que eu ia lá me inscrever para poder ler. Passamos um tempo lá e terminamos aqui em Natal, de volta para Natal. O senhor voltou com que idade para Natal? Com 15 anos. 15 anos? Eu morei 10 anos no Rio de Janeiro. 15 anos, voltamos para Natal, papai tentou me matricular no Marista, não consegui, eu terminei no Salesiano, que também não era fácil de se matricular naquela época, entendeu? Havia muito... Era referência. Não havia, então eu passei 2 anos no Salesiano para terminar o ginásio. Sim. É uma época assim, muito boa, com os padres salesianos, entendeu? A minha turma foi a primeira que se formou, porque tinha uma turma que era para se formar antes da minha. Sim. Mas
eram muito bagunceiros, inclusive tinha um político famoso, um filho de político famoso na época. Que era bagunceiro? Que era bagunceiro e o padre expulsou a turma toda. Expulsou toda a turma, porque os padres naquele tempo, me parece que esse aspecto financeiro de colégio não importava muito né? Expulsou a turma toda, e a nossa foi a primeira. Nossa! E aí eu terminei o ginásio e fui para o Ateneu. Migrei para o Ateneu, que naquela época era um colégio que rivalizava com Marista, com o Salesiano, naquela época era professor. Câmara Cascudo era professor, exatamente. Foi. Era uma referência. Mas doutor, uma curiosidade agora minha. Eu vou dizer por que eu escolhi medicina. Eu estou chegando aí na história. Mas antes, deixa uma curiosidade, que eu estou me coçando aqui. Doutor Edson, como é que foi o choque cultural? O senhor tendo morado em Angra dos Reis, Nilópolis, de repente ser adolescente em Natal. A cidade era pequena. Muito. Como é que foi o choque cultural? Foi um choque grande, pelo seguinte. Como é que foi? Porque quando nós chegamos aqui, passamos um período que moramos na casa da minha tia lá na Praia do Meio, mas depois fomos para Lagoa Seca, quando o papai construiu uma pequena casinha. E naquela época não tinha calçamento, não tinha nada, eu ia para o colégio, ia a pé, tinha que pegar ônibus. E era um areal medonho, meu sapato se enchendo de areia, entendeu? Com costumes diferentes. Lá no Rio de Janeiro, os meninos, as pessoas já tinham começado a usar bolsa, aquela chamada bolsa tiracolo, que bota aqui, né? Mas nessa época que eu cheguei aqui, isso era coisa de mulher. E quando eu passava, o povo me chamava de... Ganhou uma fama, digamos assim, na época. Eu ganhei uma má fama nessa época, porque andar com a bolsa tiracolo, eu digo, meu Deus do céu, isso é coisa... Você veja o choque, né? O que foi. O Edson voltou do Rio meio estranho. Foi. Então, mas foi uma época boa que eu passei. Enfim, no Salesiano, eu sempre fui uma pessoa assim, que tinha facilidade de estudar pelas leituras. Eu sempre me agregava com gente que gostava de ler, que estudava. Meu primeiro amigo foi um menino chamado Antônio Carlos, que depois fez medicina também, que me mostrou pela primeira vez essa história de sebo. Eu não sabia o que era sebo. Comprar. E eu fui levado a um dos primeiros, talvez, sebos daqui, que era o sebo do Cazuza. Sim. Não sei se alguém já ouviu essa referência. É do histórico. Cazuza. Histórico. E eu compro livro, tal, barato, em sebo e tal. E a gente começou a frequentar sebo, porque lá eu frequentava a biblioteca, né? Eu chegava perto, mas eu não era um aluno também muito comportado, não. De vez em quando... O senhor era bagunceiro? Igual político? Não, igual político não, um pouco menos. Um pouco menos. Eu sei que naquele tempo, a gente, por exemplo, fumar, nem pensar. Fumar ali, nem pensar. Mas eu fazia uma coisa, uma bagunça, o padre diretor era um padre da origem, um padre italiano. E o outro era o padre, era outro italiano também. Tinham dois padres italianos. E padre Paulo, que era o diretor de disciplina. Eu fazia bagunça, aí botava para fora, botava suspenso 2 dias. Quando eu chegava em casa, papai não ia perguntar se o professor tinha razão, se aquilo foi injusto, se meu filho merecia isso não. Eu já levava uma surra por conta, né? Então, tanto é que às vezes, quando eu era suspenso, ao invés de revelar que tinha suspenso, eu vinha como se fosse para o colégio, ia para a Ribeira, para aqueles clubes de remo que tem ali, eu ia remar lá. Eu ia passar o tempo remando. Saía com a farda do colégio. Ia para lá remar, entendeu? Então, tinha essa coisa, depois eu fui pro Ateneu. No Ateneu completamente diferente do Salesiano. Era aberto, um colégio aberto, um colégio que você podia fumar, que ainda havia separação. De manhã era masculino e à tarde era feminino. Né? Tanto é que havia Houve até 1960 e pouco, se não me engano. Isso. Então, mas com muita boa qualidade, a gente estudando e tal. Também me lembro de
de um fenômeno que aconteceu, que outro dia um jornalista fez referência a essa história. Eu queria me lembrar o nome dele, é um bem magrinho, trabalhou acho que na época do Poti, que tinha o Poti, Diário do Natal. Carlos Peixoto? Não, é o mais antigo. Bem magrinho, bem alto. Jornalista magrinho, alto, agrio. Deixa eu ver Carlos se eu me Peixoto, lembro. a gente vai lembrar. Vai estreando daqui a pouco. Eu estava no muro, no Ateneu não tinha aquelas grades não tinha nenhuma grade. Sim. Eu estava com vários estudantes sentados ali no muro, uns esperando o transporte e eu esperando a condução da Marinha que vinha apanhar os filhos de militares para levar para casa. Sim. Ia passando naquela época um pessoal desfilando, o exército com um comandante comandando e todo mundo ali, eu não, mas o pessoal ali vaiou. O cara parou de repente, mandou a guarda dele ficar e se dirigiu a Ateneu. Todo mundo correu. E eu fiquei sentado. E eu ouvi a esculhambação que ele deu em mim. E o senhor nem vaiou? Eu nem vaiei, mas levei uma esculhambação. Ficou parado. Porque eu fiquei parado. Eu digo, se eu não tenho culpa, se eu não fiz a minha ingenuidade, se todo mundo correu. Eu sei que ele foi lá no Ateneu, nessa época a diretora era Crisância Minéia. Foi fazer uma queixa assim, voltou. E esse menino, Albimar Furtado, jornalista. Albimar, fez referência a essa história. Isso. Eu não tive a oportunidade de me encontrar com ele, mas quase quer dizer, eu fui personagem dessa história. E aí, eu não sei se eu estou me alongando muito. Não, tá ótimo, não. Pode contar mais história. Aí eu vou contar assim, porque que eu fui fazer medicina, que eu nunca pensava em fazer medicina. Essa era uma curiosidade. Como é que o senhor, filho de militar, até agora a medicina não entrou na história? Não entrou na história. Eu estava lendo, no Ateneu havia uma divisão de cursos. Por exemplo, tinha o curso humanístico, para quem ia fazer direito, ciências sociais, tinha a tecnologia, que ia fazer engenharia, e tinha das ciências que ia fazer no ramo desse. Eu entrei ali, mas eu queria direito, eu tinha uma paixão por direito. Você queria ser advogado? Era. Eu pensava nisso, eu achava direito, um clássico, curso clássico do Ateneu, chamavam clássico, eu achava muito bonito. Era um pessoal que geralmente era um pessoal culto, que tinha que ler muito, lia muito. Sim. Mas eu terminei ali. E aí, nessa convivência que a gente tem, que eu tinha, com as meninas, de onde eu morava na Vila Naval, ali no Alecrim, aí tinha muitas colegas. E as meninas vinham, conversavam comigo, se abria, dizia o sofrimento dela e tal. Quando eu pedia alguma para namorar, elas não queriam. Por quê? Não queriam. Ela disse, não, se você é bom para ser amigo, você não sei o quê. E era isso. Então todo mundo vinha, o coração despedaçado. Eu querendo a menina, eu tinha que ouvir. Ela desabafando do cara que ela gostava. Aí, depois de muito acontecer isso várias ocasiões, né? Porque inclusive a gente fez um grande movimento cultural lá no Atlântico, que é... O Clube Atlântico ali na Alexandre de Alencar. Nós fizemos, filhos de militares, dali a gente fez. Aí eu digo, rapaz, eu acho que as meninas não estão querendo namorar comigo, mas querem todo mundo me ouvir. Então eu acho que eu sou uma boa pessoa para escutar. Aí nasceu a necessidade, o pensamento de eu fazer psiquiatria. Que maravilha! E eu entrei em medicina já com a decisão de fazer psiquiatria. É mesmo? Já Porque entrei. geralmente o médico que eu converso, depois decidem. O senhor já sabia que ia fazer psiquiatria. E por que? Eu vou adiantar a pergunta do rapaz aqui. Por que psiquiatria, não psicologia, por exemplo? Porque a psiquiatria, né? Dava para eu também ter feito uma opção por psicologia. Porque psicologia e psiquiatria, elas têm muitas áreas em comum. Sim. Né? Só que a psicologia, além dela fazer a questão dos testes, da terapia, de fazer a escuta, né, de pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento,
Mas o mundo do doente mental, que eu via em filmes, que eu via em tal, esse mundo, né, filmes que a gente assistia, por exemplo, Laranja Mecânica, era um filme que a gente assistiu, e aí eu comecei a ver que tinha alguma alteração, mas que pertencia à área da psiquiatria. Sim. Então, por isso que eu fui fazer a psiquiatria, se bem que eles têm, assim, áreas em comum, que uma vez, eu não me lembro como era o nome desse jornalista que me entrevistava na televisão de Micarla, era o marido dela. Miguel Weber. Miguel Weber, isso aí, pronto, a cabeça boa. Miguel Weber me entrevistando como médico e também, ao mesmo tempo, entrevistava uma psicóloga. Aí perguntou para a psicóloga qual era essa diferença entre psicologia e psiquiatria. Ela disse: nós tratamos o sofrimento humano e os médicos passam remédios. Aí eu digo: epa, peraí, Miguel Weber, eu preciso responder essa pergunta. Eu preciso interferir. Por quê? Porque eu sou professor do curso de medicina, meus alunos podem estar me assistindo e se eles acharem que eu estou concordando com essa divisão, não é isso que eu ensino a eles. O que eu ensino a meus alunos é a visão holística do homem. Você trata o homem na sua integralidade. Você trata o corpo e tratamento. Não é possível haver essa separação. Eu dizia a meus estudantes de medicina, a doença, por mais física que possa ser, uma doença mais somática, quem estiver assistindo, não é só física, ela repercute no emocional. Sim. E o aspecto emocional que seja tão emocional e que você possa pensar que seja só emocional, o sentimento, sim, ele interfere no corpo. Por exemplo, o amor. Eu perguntava aos alunos: o amor, o que é que vocês acham? É algo subjetivo? É algo objetivo? Não, subjetivo como? O amor, o sentimento pode ser objetivo, mas há indicações de que você está amando. Seu olho fica brilhoso, a sua pele fica mais macia. Isso é uma repercussão. Então, corpo e mente não pode ser separado. A visão tem que ser integral. Que entendeu? Bacana, a gente vai voltar a esse assunto. Vamos. Nós vamos voltar também à linha temporal. Depois a gente vai voltar, a gente vai fazer recorde disso tudo. Eu vou fazer uma consulta aqui com o senhor ao vivo. Tá certo. Na reta final. Mas o senhor no Ateneu aí tomou a decisão de fazer medicina psiquiátrica. Como foi sua entrada no curso? No curso de medicina. Medicina. Foi uma entrada assim conflituosa, conflitiva e foi o início, né, da vivência que eu tive depois, né, como estudante de medicina. Por quê? Porque foi uma entrada conflituosa. O critério para passar em medicina naquela época era o número de vagas e a nota. Sim. Então, naquela época, o número de vagas estabelecido eram 60 vagas. E a nota estabelecida era quem tivesse nessa 6, uma nota assim, mas eram 60 vagas. Acontece que no 60º lugar, que a pessoa passou, digamos, com 6,7, tinham mais 3 pessoas que também tinham 6,7. E que eu me dei conta que eram pessoas que tinham um certo prestígio na cidade, entendeu? E aí, do nada, a reitoria decidiu incorporar esses 3, já que o outro tinha 6,7, e botou mais esses 3. E aí, nós que tínhamos notas para passar, mas não tinha vagas... Não tinha QI. Não tinha vaga. Aí nós começamos a criar um movimento
Não, por que eles podem e a gente não pode? Se a nossa nota... É a mesma. A gente está com nota de aprovação em medicina. Começamos a fazer um movimento e esse movimento foi bater na reitoria. O reitor na época era o Onofre Lopes, né? E aí houve um político aqui que encampou a nossa causa, que era o Dinarco Mariz, que parece que tinha muito poder, senador na época, né? O Dinarco Mariz. Ele encampou nossa causa, aí foi para a justiça, nós ganhamos, e aí resolveu da seguinte forma: entraria mais 60 pessoas aqui em Natal, mas não comportava mais. A nossa turma era de 124. Sim. A Dinarte foi importante porque o curso de medicina em Manaus estava começando. E aí, o restante da turma que tinha nota para passar, ele conseguiu matricular em Manaus. Tanto é que tem muitos médicos, quando vêm comemorar e tal, eles vêm lá porque fizeram em Manaus. E eu já entrevistei pelo menos 2 que foram para Manaus nessa turma. Bom. Eu não vou lembrar o nome agora, talvez Dr. Jairo Rego. Jairo Rego, Marcelo Montoril. Pronto, isso. Marcelo e contaram Montoril. Histórias que foram para Manaus. Paulo Rego, foram para Manaus. Aí tinha os farristas de Manaus, tinha os comportados. Tinha os que traziam, porque ele era Zona Franca, e trazia calça litra, aquela muamba vendia aqui, pagava passagem, entendeu? Então, aí porque eu digo que começou a história conflitiva. Sim. Porque isso aí, ele me colocou junto com as lideranças do movimento universitário da época. Sim. Eu não era ligado antes a movimento estudantil, no Ateneu. Apoiei até um candidato que era José Bezerra Marinho, era candidato ao Grêmio lá estudantil, o Grêmio Celestino Pimentel, se não me engano. Apoiei José Bezerra Marinho, que depois foi deputado estadual, foi secretário de chefe de gabinete de Lavoisier quando foi governador. Apoiava, mas não participava da vida. Com esse movimento, a gente começou a conhecer as lideranças, né? Começou a Emanuel, que inclusive eu ainda vejo na parede, Emanuel vive, Emanuel Bezerra, que fazia sociologia, que foi morto lá em São Paulo, exatamente. Né? Aí Juliano Siqueira, Jaime Ariston. Aí começou essas lideranças, a gente trabalhar com essas lideranças, e isso me abriu assim, o olho para o movimento estudantil, digo. E aí eu fui, havia naquele tempo, não era curso de medicina, era faculdade de medicina. Faculdade, exatamente. Né? E tinha diretório acadêmicos. Cada instituição tinha, cada faculdade tinha o seu diretório acadêmico. Sim. O nosso era diretório acadêmico Januário Cico, o de Direito era Amaro Cavalcante, o de Sociologia tinha outro nome, e eu me tornei presidente do Diretório Acadêmico Januário Cico. Fiz uma política, numa época difícil de fazer política estudantil, né? Muito... Anos 60 e pouco. Eu entrei em medicina, acho que foi em 68. 68. Ano terrível para... Mas eu fiz a política estudantil, alguns amigos meus sofreram. Um da minha turma particularmente, José Gessino Saraiva Maia. Esse era da minha turma, ele deixou a coisa para cair na questão da luta armada, foi preso, sofreu muito, depois aí ele veio, retornou, ele era parente aí do pessoal dos Maias, ainda trabalhou com Vilma, uma pessoa muito boa, ele já faleceu. E aí eu fiz. Eu vivia metido em política estudantil. Nossa. Né? Conciliando com estudar medicina. Conciliando com estudar medicina. Tive alguns prejuízos e causei prejuízos a amigos que eu não queria causar. Foi mesmo? Foi, porque não é um prejuízo, assim, mas era um prejuízo. Eu vou lhe dizer, vou citar. Estudante de medicina, a gente tinha uma pauta de reivindicações, não era atendido e a gente decretava a greve. Se você não vai, ninguém vai entrar para fazer prova hoje. Aí
Isso greve em 68, 69. Era, por aí. Aí ninguém vai entrar. Aí tinha aqueles estudantes que tinham um gosto muito grande por estudar e tal, e aí chorava, pulava, furava a greve. E alguns poucos não ia para a greve, eu não podia ir porque eu estava comandando. E uma pessoa que nunca fez política, nunca pensou em fazer política, mas era meu amigo pessoal. Eu vou citar aqui porque é uma pessoa de grande memória e deixou uma história e um trabalho na sociedade aqui do Rio Grande do Norte e fora do Rio Grande do Norte, que é Jorge Cavalcante Bolsinhas. Sim. Jorge Cavalcante Bolsinhas. Sim. Estudava, estudioso, Bolsinha falava tal, estudava xadrez. Aí por ser meu amigo ele não entrou na prova. Resultado, tirou 0. Tirou 0 na prova. Nunca Bolsinhas me disse nada. Um dia, vários anos passados, eu chamei Bolsinhas para jantar lá em casa. E aí a gente começou a conversar. A minha esposa da época era médica e foi o primeiro lugar da turma dela. Aí eu disse, olha, Bolsinha tal, né? Ela foi o primeiro lugar de turma, ela é reumatologista e tal, foi o primeiro lugar da turma. Aí ele disse, eu também seria o primeiro lugar da minha turma. Eu digo, foi, Bolsinha? Foi, porque tu sabe, se lembra da greve? Eu tirei 0. Por 0, Margarida foi a primeira e aí eu não fui. Mas isso anos depois. Mas que mágoa acumulada, né? Mas ele nunca me revelou isso. Eu sempre... Revelou no jantar. No jantar. Anos depois. Eu digo, mas Bolsinha, você... Que história, mas eu paguei depois... com uma paella para ele na casa dele. Eu fiz uma paella para ele. Mais que pago. Foi mais que pago. Por quê? Por que você fez paella? Porque eu fiz a minha residência em psiquiatria em Madrid. Isso. Na Universidade Complutense de Madrid. Morei 2 anos em Madrid. E a paella é uma comida típica da Espanha. Eu aprendi a fazer. E aqui, de vez em quando, as pessoas me pediam para fazer, eu ia fazer. Eu trazia o safrão lá da Espanha, né, para fazer. E um dia eu fiz uma paella para Bolsinhas, que ele gostou um golpe muito. baixo com Bolsinhas. Aí não tem rancor que resista a uma paella. Não. E a uns vinhos também. Isso, aí do rancor foi para gratidão. Vamos voltar à linha temporal, Dante? Vamos. Como é que foi a conclusão do curso entre o movimento estudantil e estudar propriamente medicina, psiquiatria? Quando o senhor se formou, como é que foi a partir daí? Mas eu só vou voltar, claro, porque o prejuízo não foi só para a Bolsinha, não. Dessa coisa, foi meu também. Por quê? Que eu fiquei reprovado na disciplina que ninguém era reprovado. Que era qual? Dermatologia. Naquela época ninguém era reprovado. Eu fiquei reprovado, não, fiquei em segunda época. Mas por retaliação? Porque eu fazia esses movimentos, não fui para a prova, não estudava, eu tinha que participar dos movimentos. Também eu sofri quando eu fui presidente do sindicato, porque você tinha que viver em conversa com o governador, com o secretário de saúde, e deixar até descuidar do meu consultório e tal. Então, nessa época, eu não fui, aí foi próximo, ninguém era reprovado em dermatologia, só eu fiquei em segunda época. Mas na segunda época eu passei. Passou. Estudei e passei. Aí quando se formou, como é que foi o começo da vida profissional, digamos assim? Bom, depois que eu fui, assim, presidente do sindicato, fiz um movimento, no último ano a gente não tem como fazer muito movimento, porque no último ano é o ano que você é chamado de doutorando. Doutorando deve ser quase médico, mas ainda não é médico, mas é doutorando. Sim. E aí você tem muitos estágios, muitos plantões. Eu fui no Valfredo Gugel justamente por essa pessoa estar enferma e lembrei a minha mulher, disse, olha, no meu tempo o pronto-socorro não era aqui, não, era lá no UOL. E eu dava plantão lá e como eu já me queria fazer residência, né, por influência do Dr. Severino Lopes, que me levou para a Casa de Saúde Natal, na época, que hoje é Severino Lopes, ele me levou para lá e eu gostava muito, os debates e tal, e ele tinha
passado por esse curso em Madrid com o professor Lopes Eibor. Então eu já estava me preparando para fazer lá. Sem poder, sem ter condições. Mas eu era uma pessoa determinada, eu digo, não, eu vou fazer minha residência em Madrid. O professor Severino ligou para o professor Lopes Eibor, Fernando Scar, e disse que me aceitava. Pronto, eu fiquei esperando, terminei em dezembro, e lá o ano letivo começa em setembro, termina em junho, então eu só pude ir lá para março, para Madrid, né? Nesse tempo fiquei esperando. E aí Bolsinhas chegou lá na minha casa, disse, Edson, eu vim lhe oferecer para você trabalhar no Crutac, no interior. Parece que ele foi trabalhar em Santo Antônio, nessa época tinha esse Crutac. Era uma intervenção da universidade no interior, levando as coisas para o interior, né? O atendimento. Sim. Aí tinha Santo Antônio e tinha Santa Cruz. Eu fiz em Santa Cruz, o meu Crutac do último ano eu fiz em Santa Cruz, ele fez em Santo Antônio. E eu já formado, já médico, esperando a oportunidade de ir para Madrid. E aí Bolsinha chega e diz, Edson, eu vim lhe oferecer o emprego lá em Santo Antônio, para você trabalhar lá. Vamos para lá, a gente vai trabalhar, depois a gente faz prova para ser professor. Eu digo, olha, Bolsinhas, eu sou uma pessoa pobre, preciso de dinheiro, mas eu vou dispensar porque a minha meta é me formar, ser residente de psiquiatria, e a melhor psiquiatria está do mundo, naquela época estava na Alemanha, mas como eu não sabia alemão, aí a segunda melhor era na Espanha. E eu sabia um pouco de espanhol, porque nossos livros na época eram a maioria em espanhol. E a gente tinha que ler e ia se acostumando, entendeu? E aí eu ofereci e pronto, aí eu fui. Conseguiu ir para Madrid? Consegui, aí foi essa história que eu vou contar aqui. Eu já contei essa história em vários cenários, mas esse é o mais importante que eu vou contar, porque esse está registrado, vocês estão registrando. Está registrado, vai ficar. Está registrado, e os outros não, você conversa. Eu digo, como é que uma pessoa que é pobre e não tem condição vai para Madrid, na época eu já casado, e minha mulher já grávida, entendeu? Aí eu digo, como é que você faz essa loucura? Minha loucura não era total, porque eu fui na frente. Eu não levei logo a mulher, não. Eu fui primeiro na frente, né? Mas também quero fazer um registro hoje importante, né? Porque Maurilton Moraes, um grande psiquiatra, hoje é uma pessoa que está enferma. Mas naquela época, para você viajar, comprar um bilhete de avião para a Europa, era uma coisa cara e que exigia avalista. E meu pai foi falar com o Maurilton para ele ser o meu avalista da passagem. Ele avalizou a passagem, eu fui com ele. Que bacana. E aí comecei a juntar um dinheiro para cá, um dinheiro para lá. E fui, peguei o avião, fui para Madrid, desci em Lisboa, passei a noite em Lisboa, depois fui para Madrid, levando no meu bolso $78. Era todo o dinheiro que eu tinha. Todo o dinheiro? Todo o dinheiro que eu tinha. Não sabia onde eu ia morar. Que isso? Não sabia onde eu ia morar. Entendeu? A mulher ficou grávida e eu fui, quando eu desci lá no aeroporto de Barajas, eu digo, rapaz, eu não sei nem onde eu vou morar. Eu vou me apresentar ao professor, então eu vou deixar minha bagagem aqui no porta-bagagem lá do aeroporto. Deixo lá, peguei um táxi, fui lá para a clínica Lopes Eibor. Passei a tarde toda esperando o professor me atender. Quando o professor foi me atender, você é o brasileiro que vai estudar com a gente e tal. Aí começou a conversar, dizendo tal, se lembrando muito do professor Severino, que tinha sido um bom aluno, conhecia os catedráticos de psiquiatria do Rio de Janeiro, de São Paulo. Ele é uma referência internacional, ele, né? E aí começou a conversar e quando terminou ele disse, cadê as suas malas? Aí eu digo, professor, eu não trouxe minha mala não, minha mala está no aeroporto, eu não sei onde vou morar. Aí ele disse, não, aqui vai ter um lugar para você. Ufa!
Aí vai ter um lugar para você. Aí eu digo, puxa vida, ó. Fiquei, dormi lá, no outro dia tive que voltar ao aeroporto, gastar um pouco mais desses 78 que eu dei para pegar as malas e voltar. Aí comecei a trabalhar, a fazer meu curso. Eu recebi um grande acolhimento dos residentes espanhóis que tinham lá. Tinha um que se tornou meu compadre, Sastre. Tinha um basco que eu ainda vou à casa dele quando eu vou para a Espanha, ele vem para cá. Enfim, me entrosei e 30 dias depois, eles dizem assim, vamos, hoje é dia de receber dinheiro, e eu parado, né? Vamos, eu digo, rapaz, o professor não me disse que eu ia receber dinheiro, eu não sei se eu vou receber dinheiro. Eu disse, não, aqui todo mundo recebe, ninguém trabalha de graça não. Aí eu fui e realmente tinha um salário, mas o professor nunca me disse isso. Aí eu digo, eita, agora estou com dinheiro, agora posso mandar buscar a mulher. Ufa! Posso mandar buscar a mulher que está grávida. E aí mandei apanhá-la. E a nossa primeira moradia foi na Puerta del Sol, Porta do Sol, num apartamento que uma senhora alugava para várias pessoas, os quartos ela alugava. Aí eu aluguei um quarto para ficar com a mulher e ela dizia assim, olha, você pode usar esse quarto, agora a cozinha é de todo mundo, então você tem que sair, fazer seu almoço em meia hora para não atrapalhar. Eu digo, tudo bem e tal. E como ela ia ficar o dia todo sem fazer nada, eu comprei um radinho para ela ver se aprendia espanhol, porque eu passava o dia no hospital trabalhando, né? E aí, essa foi a primeira. Depois, no hospital, com esse dinheiro que eu recebi e tal, aí consegui ir para um lugar um pouquinho melhor, que na minha época, a minha referência, eu faço uma referência da época. Sim. E eu não quero menosprezar o bairro das Quintas, não, porque naquele tempo os bairros eram Rocas, o ônibus era Rocas Quintas. Rocas Quintas, não tinha só, lendário, Rocas Quintas. Rocas Quintas. E as Quintas eram um bairro, se a gente era pobre ali do Alecrim, o das Quintas era mais, entendeu? E eu fui morar nessa casinha pequenininha, num bairro parecido com o bairro das Quintas, que eu achava, mas eu estava bem, eu queria estudar e tal. E lá com conhecimento, com os professores souberam que a minha mulher era estudante de social e conseguiram um emprego para ela. Que maravilha! Aí eu digo, poxa, a coisa foi se juntando, aí eu já fui morar num apartamento, sabe aonde? Quase em frente ao Santiago Bernabéu. Nossa. Onde eu estou, Real Madrid até hoje, eu sou por conta disso. Compreensível. Você assistiu o jogo do Real Madrid? Assisti. Esse meu compadre me levou lá, eu me lembro de um defensor do Real Madrid alemão chamado Breitner. Breitner, que era da seleção da Alemanha. Entendeu? Que Valdir Pérez defendeu 2 pênaltis dele quando jogou Brasil e Alemanha. Foi? Esse detalhe não. Aí pronto, a gente ia e... O senhor pegou Breitner jogando pelo Real Madrid? Pelo Real Madrid, nesse jogo que eu fui, ele estava jogando. E o que eu achava engraçado que o Santiago Bernabéu, ele enche. O futebol lá sempre encheu. Por quê? As pessoas compram os bilhetes da temporada toda. Isso, Para comprar um ingresso é muito difícil. É difícil, você compra entendeu? Tudo. Daí eles compram a temporada, por isso que é sempre cheio. E nesse tempo, quando ao intervalo, aí tinha coisa de casamento, que queria casar as noivas, ia casar lá, fazia uma fotografia, uma coisa assim, bem maravilha. Bem assim, eu digo, mas rapaz, eu estou aqui. A avenida que eu morava, né, é a Avenida del Brasil, Avenida do Brasil, número 7, e próximo do Santiago Bernabéu. Que maravilha. Então minha filha nasceu lá em Madrid, lá em 1974, né, foi o primeiro, em novembro de 74, e no final de 75 nós voltamos para o Brasil, para começar a vida profissional. A gente vai falar sobre isso, a história está maravilhosa. A pergunta é inevitável. Choque cultural e coisas que o senhor aprendeu na Espanha, além de paella, para fazer para bolsinhas, claro. Se eu tive um choque ao vir do Rio para cá, no aspecto até
digamos assim, se a gente pudesse falar, eu não quero fazer julgamento de valor, Sim, sim. É apenas a coisa para entender. Se foi um choque negativo, para lá foi um choque positivo. Sim. Por quê? Eu via as pessoas lá muito disciplinadas, muito educadas. Esse meu amigo que era residente comigo, ele era de Madrid. O que é o Basco? Não. Não o Basco, ele morava em Madrid mesmo, ele era de Madrid, era um merengue radical, né? Os torcedores do Real Madrid tinham chamado de merengues, porque se parece da cor do suspiro. Isso, né? E os do Barcelona são os blaugranas. Aí a gente ficava na clínica do professor, mas tinha uma aula no hospital universitário. E aí eu não tinha carro, e esse menino tinha carro, tal, Sastre tinha carro, e eu pegava uma carona com ele. Chegava lá, no estacionamento do hospital universitário, lotado. E ele deixava o carro dele atrás de outro com a chave posta. Aí eu digo, Sastre, e você vai deixar a chave aqui no carro posta? Eu digo, vou. Porque quando esse da frente quiser sair, ele vem, tira o meu, tira o dele e bota o meu no lugar. Nossa. Eu disse, Sastre, isso... No No Brasil? a gente não concebe isso no Brasil. A gente fecha e o povo rouba. É cultural. É cultural. Infelizmente. Outra coisa que aconteceu, a minha mulher da época, grávida, foi atravessar sem ser pela faixa de pedestres. Aí quando estava no meio, o guarda mandou ela voltar. Ela, não, mas estou grávida, mas a grávida tem que obedecer a lei aqui também. Aí ela voltou, eu digo, é assim. Com esse mesmo... Aí, as coisas que eu achava assim, eu estava até contando ainda um pouquinho, a coisa de horário. Eu tinha que viajar, porque eu não tinha o visto definitivo. Sim. Então de 3 em 3 meses eu tinha que sair para pegar um novo. Era uma complicação, não é como era hoje não. Hoje você entra numa fronteira e está tudo, né? Aí para voltar, aí eu vi assim, o trem vai sair às 18h03. O trem saía às 18h03. Eu tive esse choque também quando fui lá. Né? Pois é, vai chegar lá em Lisboa às 9h05, chega às 9h05. Sai na hora, chega na hora. Lá... o trem sai quebrado, né? 17h08. Pois é. Aí eu via assim, a educação, os residentes, entendeu? Era tudo com as batas, com gravata. Às vezes eu descia sem gravata, a minha chefe clínica, suba para botar gravata. Ou se eu tivesse com a barba mal feita, mandava subir para botar. Eu digo, eita, aqui não é, aqui é uma coisa assim. Tem essa, que claro. Experiência fantástica, né? Assim. Quer dizer, então, eu vivia isto, a questão, por exemplo, do movimento de 24 horas, a chamada movida madrilenha. O que é a movida madrilenha? Lá eles não sentam num bar e, como a gente faz aqui, passa a tarde bebendo, não. Eles bebem num bar uma copa, aí vai para outro bar, vai sair bêbado do mesmo jeito, mas eles vão sair de bar em bar. Eles não param. O resultado é o mesmo. É o mesmo, mas Sastre, porque a gente não para, não, vai ir para um bar, vai para outra, e aí às vezes a gente fazia farra até o sol raiar, e o resultado, como eu estou dizendo, era o mesmo, saía todo mundo embriagado. Fez algumas vezes? O senhor fez? Fiz algumas vezes e depois, quando a gente morou no Brasil, quando eu retornava, a gente manteve o contato. Quando eu retornava, a primeira coisa que eu fazia era ligar para esse meu amigo, Sastre, cheguei. Quando eu dizia que eu cheguei, no consultório eu não ia nem em casa. Aí já me pegava e a gente ia para as farras que duravam até 9h da manhã. Tanto é, que maravilha! Quando a mulher dele sabia assim, ei, Edson chegou, ele disse, pronto, nessa noite eu não tenho marido, saia bebendo. E ele era um grande torcedor do Real Madrid, né? Um ferrenho. Pela madrugada, a gente ia lá para os muros do Real Madrid, de madrugada, se abraçar, se não sei o quê, ele coisa.
E nessas farras, quando ele ia embora, ele tinha carro, mas Madrid, por ser uma cidade muito, ele tinha uma moto. Aí ele, mesmo depois de ter bebido, ele gostava muito de conhaque. Ele só gostava de beber conhaque Magno, um conhaque. Aí ele era muito afetuoso, aí ia embora, não queria ir embora, aí me dava alguma coisa dele. Aí tirava a gravata, me dava a gravata. Eu tinha umas 2 ou 3 gravatas de farras que ele me deu. Mas não, que maravilha! Numa última farra, aí ele não me deu uma gravata, não, me deu uma garrafa bonita de conhaque, Magno, toda desenhada, toda bordada. Eu tomei todo o conhaque, mas a garrafa está lá, guardada, até hoje. Que maravilha! Que história linda! A gente vai voltar para essa vida hedonista, vai voltar para esses assuntos, mas vamos para a linha temporal. O novo choque cultural. Quando o senhor voltou para o Brasil, estava com a esposa, a sua filha nasceu lá. Minha filha que o senhor falou. Então o senhor começou a carreira aqui com esposa, filha e depois de ter passado essa experiência em Madrid. Como foi? Não foi assim, a volta foi boa, a gente voltar a construir o início da vida e tal, né? Minha filha comigo e tal. Muito bom, mas eu vinha com a cabeça formada como me formaram lá nessa época de Madrid. Aí quis fazer a mesma coisa aqui e não deu certo. Não deu certo. Eu entrava no hospital, eu queria que as coisas funcionassem no hospital. O professor Severino olhava para mim assim e dizia: esse é muito inocente. Severino Lopes. Severino Lopes, Esse é muito inocente. Querendo trazer os padrões de lá, até minha ficha clínica era uma ficha enorme que eu vi lá no hospital, lá em Madrid, era uma ficha enorme. Essa questão da pontualidade não, porque meu pai, por ser militar, um homem pontual, eu já vivia nessa coisa, e o doutor Severino também era pontual, sim, muito pontual. Por quê? A aula de psicologia médica começava 1h da tarde. 15 para 1 o professor Severino estava lá. Um terno branco, sem gravata, estava lá. Eu falando, e dava aula, e mostrava muita cultura, muita erudição. Eu já ia fazer psiquiatria. E aí isso fechou o firo, entendeu? Para fazer a psiquiatria. E quando eu voltei, eu queria que as coisas não funcionavam, né? A gente tinha que flexibilizar e eu não queria flexibilizar, porque eu achava que tinha que ser dessa forma. Até hoje eu ainda sou um tanto quanto rígido em relação... É mesmo? Ainda sou. Eu sou do Conselho Regional de Medicina. E a gente passa lá processos e tal, e recentemente assim, para um processo porque um médico foi dar um atestado a uma prima dele, confiando na prima. Só que ela queria o atestado para outra coisa, para se livrar de não ir trabalhar e para ir a uma festa. E ele deu. E eu nunca dei atestado para uma pessoa da minha família. Meu pai pedia, atestado. Não, papai, não dou não. Não dou atestado da pessoa da família. Não dou atestado da pessoa da família e não dou atestado sem examinar o paciente. É uma prática, a boa medicina manda... ética a boa medicina manda isso, mas hoje a gente vê gente que dá atestado até com interesses, né, financeiros, e é incrível, porque está se formando muitos médicos, entendeu? As faculdades de medicina, principalmente as particulares, explodiram muito porque é um mercado, né? Um estudante de medicina, um curso é 12 mil reais, entendeu? E aí, às vezes, não se prima muito pela qualidade como eu achava e penso que era a federal antigamente. Meus professores sempre muito sérios, muito... um professor fazer uma coisa assim considerada antiética, a gente não via não. Não via não. Era muito difícil. Eu já ouvi registros parecidos com o do senhor aqui. Deixa eu registrar aqui.
Pessoal assistindo, Verinha Machado dando boa noite. Boa noite, Verinha. Agradecer a todo mundo que está aqui. Doutora Darcilena Félix, que já foi entrevistada aqui, está aqui com a gente. Com a sua amiga Josélia, que está aqui prestigiando. Trabalhou, né, no UOL. José Águio, nosso eterno produtor aqui, um amigo querido. Pessoal do Cimed, Amanda, Yasmin, muita gente bacana aqui e muita gente assistindo aqui que tá dizendo que vai fazer pergunta depois. Mas eu tenho uma outra pergunta. Pois não. Vamos falar sobre a continuidade da sua carreira. Eu morro de curiosidade de saber, tem aspectos da sua vida que eu tenho curiosidade. Copa do Mundo o senhor trabalhou, a própria questão da psiquiatria em si, e também sobre o Severino Lopes. Você já falou várias vezes do doutor Severino, mas tem o Hospital Severino Lopes. Isso. Como foi a continuidade da sua carreira até chegar ao Severino Lopes? Quando voltei lá da residência médica, eu já fazia parte do hospital, da casa de saúde. Já fazia parte, porque eu cheguei lá como estudante de medicina. Nossa! Eu estudei lá uma vida inteira lá, então. Vou fazer agora 53 anos. 53 anos lá. Nossa. Aí, como eu já queria fazer psiquiatria, e aí o primeiro professor que eu topei foi o professor Severino Lopes, dando aula de psicologia médica. Achei muito interessante, me aproximei, entendeu? Muito dele. E naquela época, o hospital se chamava Casa de Saúde Natal. Exatamente. Estava recentemente, tinha saído lá da Ribeira para o lugar que ainda é hoje, estava bem chegando. Que é Romualdo Galvão. Sim, Romualdo e Múcio Galvão, isso. Pega as duas ruas. E aí os estudantes de medicina que estavam interessados em fazer psiquiatria, ele levava para o hospital para dar plantão. Sim. Dava uma remuneração pouca, mas para dar plantão. E toda quinta-feira tinha uma reunião com o staff, com os médicos, com os plantonistas. Então, desde estudante de medicina, eu estou lá desde 1970. 73 terminei medicina. 74 fui para a Espanha. 75 voltei. Em 76, quando eu voltei, o primeiro emprego foi lá. Foi lá. Ele venha para cá, você vai ficar comigo. Me colocou lá no hospital como médico, assistente. E aí eu vim com a cabeça de lá, foi que eu quis alterar as rotinas, não é assim, de repente. E não é assim. E me levou para a clínica Heitor Carrilho, que ele também tinha antes do hospital, ele fundou um ano antes, essa clínica Heitor Carrilho, que era para chamadas as crianças excepcionais. Que é lá na Ayrton Senna. Hoje é na Ayrton Senna. Que ainda é referência. Eu moro lá perto, inclusive. Pronto. Então ele me levou para lá, eu passei um tempo lá, entendeu? E trabalhando. Na época que eu fui da clínica Heitor Carrilho, de tantos e tantos anos, tinha as Olimpíadas Nacionais dos Excepcionais. E eram em várias modalidades de esporte, e nessa época teve uma em Belo Horizonte. E o professor, que não podia ir na época, me colocou como chefe da delegação. Eu saí com 2 ônibus desses grandes, lotados de crianças, eu, enfermeira, assistente social, por esse Brasil até chegar em Belo Horizonte. É uma experiência um tanto difícil, porque essas crianças, elas têm um aspecto diferente, um padrão diferente. Sim. Cheguei em Belo Horizonte e levei todo mundo para jantar numa pizzaria. E eles reclamando que queria feijão. Meu Deus do céu. Eu digo essa criança querendo feijão. Feijão. E não pizza. Não pizza. Nessa época, né? Aí... Que loucura. E a equipe de futebol da Heitor Carrilho aqui, todo ano era campeã. Todo ano era campeã. E o pessoal tinha muito apreço ao professor Severino, porque ele foi uma pessoa que brigou por essa causa, se dedicou a essa causa nacionalmente, trouxe coisas lá da Espanha quando ele veio para cá. E a equipe de futebol todo ano era campeã. Aí o pessoal chegava e falava assim: Severino, essa equipe aí de futebol sua, tem
umas pessoas aí que são normais, não? Eu disse, não, todo mundo é excepcional. Mas tinha os dois normais. Ele botava para ganhar o futebol, mas ele era tão amoroso dessa causa que a pessoa fazia vista grossa. Claro. Ele trabalha para a causa, não. Que maravilha. Eu já ouvi histórias do Dr. Severino, era fantástico. Mas, doutor Edson, a continuidade, a gente já está indo, não para a reta final, acho que ainda tem um tempo, mas está começando mais para a metade do programa. Como é que foi a continuidade de sua carreira? O senhor depois adentrou outros projetos, teve a questão do SINMED, o senhor foi presidente. O senhor trabalhou, se eu não me engano, no doping na Copa do Mundo. Trabalhei. Pronto, eu tenho curiosidade de saber essas coisas todas. Sindicato. Sindicato, eu não busquei ser presidente do sindicato. Sim. Eu não busquei. Eu estava em casa um dia e Obrigado. o Eduardo Ronald, que foi citado aqui por você, né? Foi citado por você, Eduardo Ronald. Nesse tempo, ele estava casado com minha irmã. Sim. Eu estava em casa e Eduardo telefonou, Edson, olha, venha compor a chapa do Sindicato dos Médicos. Eu digo, mas Eduardo, eu tenho coisa de conselho e tal, eu não tenho, venha, você vai ocupar aqui, você vai ficar como vice-presidente. Eu digo, tá bom, então bote como vice-presidente. E o presidente era Manuel Batista. Você lembra, Manuelzinho? Manuel Batista era o presidente. Só que Manuel Batista, ele teve um processo, uma doença, né, que impediu dele continuar como presidente. Sim. Eu dizia, não, Manuel, você pode ficar como presidente, não precisa renunciar, não. Eu vou responder pelo sindicato, onde precisar, você não tem condições de ir, mas ele disse assim, ele era um homem muito justo, e ele disse, não, Edson, não é justo, eu prefiro renunciar. E eu terminei para cumprir os 3 anos que faltavam dele. 3 anos é muita coisa. Como presidente. É o mandato quase todo. Acho que era 3 anos, ele cumpriu 1 ou 2, eu não me lembro mais o tempo, assim, exatamente. E aí, quando terminei, aí veio aquela coisa, não, você vai continuar. Aí eu continuei por mais um tempo como presidente e depois que eu terminei esse mandato, aí veio o Geraldo, né, para assumir. E eu ainda continuei na luta sindical. Aí Geraldo me indicou para a Federação Nacional dos Médicos, para ser diretor, entendeu? Antes eu também fui da Norte-Nordeste. Enfim, tive esse movimento de sindicato. Foi assim que foi minha vida de sindicato. Depois, eu estou agora no conselho, já passei no conselho 10 anos e agora eu estou num segundo mandato, já estou indo para mais 10 anos no conselho. E o movimento conselhal não combina você fazer movimento conselhal e sindicato, porque são coisas distintas. Distintas. Então, estou no movimento conselhal e fiquei. E por que saiu a questão de antidoping? Quem me levou para o antidoping foi um médico que tem uma história no futebol aqui, eu acho que é o médico mais antigo do futebol do Brasil, que é Metterlink Rego. Isso, exatamente. Mas, entende, ele foi a princípio chamado para o doping, mas como ele era médico do América, ele tinha que abrir mão de ser médico do América para ir para o antidoping, para representar a comissão antidoping da CBF aqui no Rio Grande do Norte. Sim. E não podia. Ele, por ser meu amigo, a gente tinha uma pelada que jogava junto, a pelada dos médicos. Aí disse, e uma das exigências também para você ser o coordenador da comissão antidoping da CBF aqui no Rio Grande do Norte, era que você fosse professor universitário, coisa que eu era. Exatamente. Então ele me passou essa incumbência, montamos a equipe, eram 3 pessoas, né? Era eu, Antônio Araújo, outra pessoa, montamos a equipe. E eu participei vários anos da Comissão Nacional do Antidoping, fiz vários treinamentos na Granja Comari, nos levavam, o coordenador levava para a Granja Comari, a gente passava lá 4 ou 5 dias em treinamento, porque essa questão do doping é uma questão que você
é uma questão muito dinâmica. Você sempre está descobrindo a maneira que o jogador se dopa, combate, mas vai aparecendo outras. Eles vão descobrindo outras, né? O dope sanguíneo, ingestar, vai descobrindo. Então você tem que sempre estar treinando. E eu treinei muito. Aí eu fiz doping em Brasília, fiz doping em São Paulo, fiz doping em Porto Alegre, porque a gente ia designado para treinar isto. Sim. E aí, nesse preparo, já como decidiram que ia haver a Copa do Mundo seria aqui no Brasil e Natal teria seria uma das sedes, e aí o pessoal já começou a me treinar para fazer parte dessa comissão de doping, entendeu? Tanto é que antes da abertura da Copa do Mundo, um ano antes tem uma Copa, né? É a Copa das Confederações. Das Confederações, que eu fui fazer esse doping entre Brasil e Japão lá em Brasília. Bacana. Lá em Brasília. E eu estou lá esperando os jogadores sair, passa Neymar, aí passa... o treinador nessa época era o... Filipão, mas tinha um ajudante dele. Tinha. Quem era? Mortosa. Não era não, era um que foi técnico também, eu esqueci o nome. Antônio Lopes. Não, era outro. Quem era? Então não lembro. Aí eu tô ali esperando e aí vem aquela pessoa, me cumprimenta, aperta a minha mão, aí eu digo, rapaz, esse cara já foi treinador da seleção, ele é uma pessoa importante e... Era Parreira? É Parreira. Parreira. Que era ajudante auxiliar técnico de Filipão. Aí fomos fazer o antidoping, caiu nesse dia para o doping no Brasil, que eu me lembrei, Thiago Silva, foi um dos os outros foi da seleção. Então eu fui lá e aí, quando chegou a Copa do Mundo, precisava uma pessoa que a equipe fosse treinada, né? A gente tinha o treinamento com o pessoal da Europa, que era da FIFA, diretor da FIFA, médico da FIFA, treinou a gente. E Metterlin foi o coordenador geral e na comissão antidoping eu participei, trabalhei, estive no jogo que o Soares deu uma mordida lá no italiano, eu estava lá. Ele esteve no exame de doping? Hein? Ele esteve no exame de doping? Não teve, porque ele foi expulso. Foi expulso, ele mordeu o pescoço do Chiellini. Foi, aí ele foi expulso e dali já mandaram ele para o aeroporto. Nem passou. Não. E aí, que maravilha de história. Fiz muito doping em Mossoró, em jogo de ABC e Vasco. Fiz até ABC e Vasco. ABC e Vasco. Que foi fazer por nessas Copas lá em Mossoró. E a gente fez. Então, sarrei, mas depois de mim, depois da Copa do Mundo, aí mudou a diretoria de CBF, saiu e tal, e eles entenderam de montar outra equipe. E parece, não sei o que houve, porque naquela época o time de América ABC, eles conseguiam participar da Série B. Aí tinha doping, sempre tinha doping. Quando cai para a Série D, aí tem uma vez ou outra. E na Série D não tem doping porra nenhuma, ninguém faz, aí não tem mais doping aqui no Rio. Nossa. O senhor gosta de futebol, né? O senhor bate bola, tá? O senhor torce para algum time? Torço. Qual? Não, Real Madrid na Europa. Lá é na Europa. Na Europa. Agora, aqui, você pode saber qual é o time que eu torço. Vasco e ABC. Vasco porque eu morei na comunidade portuguesa lá no Rio de Janeiro. E ABC. E ABC. Aí, acertei. Vasco, eu morei na comunidade portuguesa. E os portugueses eram assim, todo mundo lá. Quem morou em periferia no Rio torce pelo Vasco. São Cristóvão, aí o Nilópolis, onde o senhor morou. Então, assim, aqui quando eu cheguei, na realidade não era ABC não, eu sou um vira-casaco, eu vou confessar. Por quê? O papai era da Marinha e tinha um time que disputava o campeonato, quase que representava a Marinha, que era o Riachuelo, que chegou a ser vice-campeão, teve um momento assim, de sucesso muito curto, mas teve, né? E eu, ali na Vila Naval, torcia pelo Riachuelo, mas depois o Riachuelo nos caiu e o povo todo do Alecrim, eu comecei a torcer pelo Alecrim. Isso. Aí um dia fui assistir no velho Juvenal Lamartine, um jogo entre ABC e um time de Campina Grande. 13?
não sei, eu acho que foi Campinense. Campinense. Não tem o Campinense Tem. lá? 13 Campinense. Rapaz, um jogo espetacular entre os dois, o ABC dando um assim. E tinha um tal de Jorginho, que era o cão chupando manga da pela lá, era um homem de. E aí comecei a torcer pelo ABC. No ABC tinha estudantes de medicina que jogavam pelo mesmo? pelo ABC não, jogava pelo Alecrim, como Berilo, Petit. Então eu começava a ver o jogo na Martins, mas nessa época do ABC em Campinas, eu vi o ABC, aí pronto, comecei a torcer pelo ABC, eu virei a casaca e foi uma boa virada de casaca, porque eu vivi os melhores épocas da ABC nos anos 70, com Alberi, Danilo Menezes, Maranhão, né? Um trio espetacular que Alberi era um jogador assim que... Eu não cheguei a ver o Alberi jogando, mas é uma assisti lenda, ABC e Santos, assisti o Pelé sendo marcado por um jogador do ABC chamado Preta. Pesquisa aí, Preta, mas não tinha condição de marcar Pelé, mas estava lá. Aqui no Antigo Castelão? No Antigo Castelão. No Antigo Castelão, porque nessa época que a ABC tinha essa coisa, ali no Castelão, nos jogos, dava 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Era outra época, né? Era outra época. O senhor ainda assiste futebol? Eu tinha um camarote no ABC, mas o ABC caiu tanto que eu não fui mais lá. e já não quis renovar mais meu camarote. Jogo pela televisão, o senhor assiste? O senhor assiste Real Madrid? Quando tem Real Madrid e Barcelona, o senhor assiste? Assisto e assisto principalmente a Champions League. Nossa, amanhã é a final. Amanhã é a final. PSG e Arsenal. E eu sou PSG. Eu também. Eu sou PSG, eu sou Real Madrid porque morei em Madrid. E sou PSG porque morei em Paris. Morou em Paris? Cheguei mais, eu fui fazer depois que eu me desencantei com a política, que eu fui secretário de Vilma. E vamos falar sobre isso um pouquinho? Dá tempo. Presidente Privinato, me desencantei. Aí eu disse, Vilma, eu estou aqui trabalhando há 3 anos, tenho 3 meses de férias. Eu não quero mais continuar, não. Isso aqui não combina comigo, entendeu? Eu quero fazer uma reciclagem em Paris. Você me dá esses 3 meses de férias, eu deixo meu chefe de gabinete e vou para lá. E fui morar em Paris. Então hoje eu torço pelo PSG e na seleção eu vou torcer pelo Brasil, é uma coisa boa. Vamos torcer, mas eu tenho 3 times torcendo. Brasil, se o Brasil cair, a Espanha, e se a Espanha cair, eu tenho a França. Eu tenho que assistir o futebol com o senhor, é muito parecido. Eu penso igual assim. O senhor assistiu a Eurocopa, que a Espanha deu um show? Assisti. A Espanha ganhou os 7 jogos. A Espanha está um time assim, em termos de conjunto, é o que está bem preparado. A França tem destaques, tem um Dembélé, tem... Né? Mbappé. Tem aquele rapaz do Bayern, Olise, que joga muita bola. Joga muita bola, mas conjunto é a Espanha. Então, o primeiro do país nós, né? Claro. Nosso, vai ser o Brasil. Mas não tá a seleção não está animando, não. Não está, não. Não está, não. Eu estou confiando um pouco no técnico, que foi técnico do Real Madrid muitos anos, deu muitas copas, as orelhudas, né? A Champions League, a orelhuda ao Real Madrid, com ele. O senhor assistiu aquele PSG 5, Bayern 4? Assisti. Nossa Senhora. Uma maratona de emoções. O jogo do ano, né? Foi um jogo do ano, uma maratona de emoções. E eu também, como eu gosto de esporte, joguei futebol até um dia desse, a polícia fica me chamando, tem uma pelada na polícia, volte e tal, mas hoje eu estou arriscado, eu tive 4 fraturas jogando futebol. Que isso? Foi. A primeira foi grave? Foi um carrinho, nessa pelada dos médicos, que Meterlin fazia parte, Roberto Vital fazia parte, Trigueiro, vários médicos faziam parte. E uma vez me deu um carrinho que quebrou meu pé. Que isso? Passei um ano dando aula de muleta. Eu chegava para dar aula com as muletas, com o motorista. Aí deixa eu contar essa história. Aí passei um ano sem jogar, sem poder. Aí quando eu pude voltar,
Aí cheguei à noite lá na pelada, e aí estavam os times tirados e a questão era quem vai ser o goleiro. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu já quebrei a perna, eu não vou fazer questão de jogar não, eu vou pro gol. Pensando que a vida de goleiro era mais fácil. Rapaz, quando os caras bateram o escanteio, que eu saí para pegar a bola, sem luva, sem nada, a bola, puf, quebrou meu dedo. Putz, que isso, doutor? Quebrou meu dedo. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu fui lá, engessei o dedo e tal. E aí, passados alguns anos, esse mesmo menino que quebrou minha perna, ele estava no gol. Aí quando eu jogava bola, eu saí para. Eu era uma pessoa também muito impetuosa. Minha chance de me vingar. Não, eu saí, não, mas não queria vingar, não. Eu saí para cabecear a bola. Ele saiu para defender. Quando ele fez assim, deu no meu nariz, quebrou meu nariz. Ele quebrou a sua perna e seu nariz. Doutor Edson, doutor Edson, né? Tem alguma coisa aí. O senhor Aí a quarta fratura foi em 2013, a gente jogando no campo do ABC. O Roberto voltou, aí não tinha luz, no final da tarde, aí a bola foi jogada para um menino que a gente dizia que era mais fácil tomar a bola dele, era como tomar um pirulito de uma criança. E eu acreditei na história, eu corri, só que antes de eu pegar a bola, eu já caí e fraturei meu braço. Fraturei meu braço. Tem um placa aqui e tem um placa aqui. Já fraturei o braço. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fui para essa pelada e tal. E aí a minha mulher atual e tal, ela diz assim, não, você fica em casa, você não tá mais nisso não. Tentei jogar tênis também, joguei tênis até. Tênis não tem contato físico, né? Não tem contato Ainda físico, bem. Mas aí era uma emoção que você, essas emoções das Copas e tal, a gente tem no tênis. Porque esse brasileiro que está jogando, o João Fonseca, ele não venceu o Djokovic? Pois é, virou. Estava perdendo 2-0. No outra partida, há uns 3 dias, virou. Hoje estava perdendo para Djokovic. E venceu. E virou. Que é o maior tenista do mundo. Pois é. Mas você joga tênis bem? Se considera um bom tenista? Não, nunca joguei bem. Já não estou jogando mais. Hoje, o que é que eu faço de esporte? Né? Eu faço uma caminhada. Acho que aí, só se eu tropeçar, alguém me empurrar, caminhar. Faço a musculação e nado. Só não cruze com aquele seu colega médico. Ele não era boa médico, tarde, né? Não, o colega lá que quebrou, não, ele não era médico. Tá, então... ele era, inclusive, ele era irmão de um ex-jogador do ABC, que eu não me lembro o nome, entendeu? Então hoje eu nado, que o nado é uma coisa tranquila, entendeu? Você vai, faz ali e tal. Você tem que enfrentar uma piscina geladíssima. Por isso que ninguém no condomínio nada. Ele disse, como é que você entra numa coisa? Eu digo, você já foi no Pantanal? Já foi lá nas cachoeiras do Pantanal? Eu já fui. As cachoeiras do Pantanal parece que botaram o gelo lá em cima, né, e a gente tomava banho. Então quando eu quero entrar aqui, eu me lembro do Pantanal. Aí a temperatura aqui fica boa, fica agradável. É um artifício psicológico que eu faço para enfrentar. Que maravilha! E o senhor nada com que frequência? De terça a sexta. Terça, quarta, quinta e sexta. Nossa! Muita disciplina. Doutor Edson, por mim eu ficava até meia-noite, mas vou ter que liberar aqui o palco, deixar o senhor ir. Tá chovendo de novo, né? Já começou a chover. O senhor atrai chuva? Ainda bem. Pronto, por falar em atrair chuva, eu como vim do Rio, no Rio a gente não dava muita importância, porque a gente não tinha essas secas, né? Exatamente. Aí quando eu fui presidente do PDT, e Brizola pediu para eu passar a presidência para Lavoisier Maia, porque ele era senador, e eu não era ninguém, claro, tinha que passar. E fui passar no Alecrim, fazer um discurso, caiu uma chuva, e eu fui dizer que era uma infelicidade. Eu falei, epa, não, aqui não. Aqui não. Aqui não, aqui chuva é bem-vindo. Então,
Não teve chuva na entrada, como naquele dia estava previsto, mas na saída dá para aguentar. Isso. Aqui é uma piada particular, porque o Dr. Edson Gutenberg devia ser entrevistado no mês passado, mas foi aquele dia que caiu a chuva o dia inteiro e teve que ser suspenso. Hoje começamos sem chuva, mas terminamos com chuva, o que permite a gente beber uma cerveja aqui tranquilo. Dr. Edson, contra a minha vontade, vou ter que terminar. Tinha muito mais assuntos. Vai ter uma segunda entrevista, né? Pra gente falar de outros assuntos. Eu não sei. Bora, vamos marcar. Quero agradecer aos nossos apoiadores, a Durne Sindicato, o Simmed, que foi quem viabilizou aqui, agradecer a todos da Simmed, Dr. Geraldo Ferreira, Associação Médica do Rio Grande do Norte, representada aqui por doutora Darcelana Félix, agradecer, valeu, Adailton e doutor Itamar, Cartório Paiva Amaral, agradecer a doutora Irene pela amizade, a SPVA, Sintro, Sindpreves, nosso novo apoiador, e também a Cachaça Sanvale. Por falar em Cachaça Sanvale mandou, obrigado Natália, cortesia pro dono do bar, daqui a pouco eu dou a cachaça de Lula Belmont e uma cachaça prata Sanvale, muito cachaça obrigado. Genuinamente potiguar pro senhor. Muito obrigado, viu? Vai ficar lá. O senhor bebe uma cachaçinha? De vez em quando Moderação? eu tomo. De vez em quando eu tomo. eu tomo muito vinho, final de semana, muita cerveja. Cachaça, como a gente tem que tratar ela com muito respeito, né? Isso, muito. Que cerveja a gente pode virar em tornado, né? Mas cachaça, daí eu acho pouquinho. Os bebedores de cerveja não sabem beber cachaça. Exatamente. Eu me policiei, hoje eu estou aprendendo. E agradecer a todos e todas que estão aqui, muito obrigado. Agradecer a Natália Chagas, produção e filmagem, Lula Belmont pela parceria e agradecer, doutor Edson. Opa, eu que muito agradeço. Obrigado. Eu que agradeço, me senti muito à vontade aqui. Salve de palmas para o doutor Edson Gutenberg. Obrigado a todos nós. Obrigado a todos e todas que acompanharam a Conversa de Botequim e até o próximo programa, na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até mais.